Você pediu o BPC, passou em todas as perícias, entregou toda a documentação e mesmo assim o INSS negou. Sem explicação, sem justificativa, só um papel que você recebeu escrito indeferido. Fica aqui até o fim desse vídeo que eu vou te demonstrar como é que você consegue reverter essa negativa, pois o fato de você ter falhado em conseguir o BPC não significa que não tem direito. Só significa que o processo foi mal conduzido. O BPC Loas é um salário mínimo por mês pago a pessoa com deficiência ou a pessoa com mais de 65 anos que vive em situação de pobreza. Muita gente que tem direito não recebe porque ou não sabe como pedir ou pediu errado. O problema começa aí. A maioria das pessoas não consegue o benefício por pequenas falhas no cadastro ou na documentação. E aí, quem depende desse dinheiro para a compra de remédios, alimentos, entre outros, acaba sem ter o que fazer. A lei estabelece dois critérios principais para se conseguir o BPC. Primeiro, você tem que ter uma doença grave que lhe cause um impedimento de longo prazo. Isso é, um impedimento grave ou substancial que ultrapasse 2 anos na sua vida e lhe incapacite de trabalhar. Segundo critério, você deve ter uma renda per capita dentro dos limites legais. Isso é, no ano de 2026, é 1/4 do salário mínimo por pessoa, dá mais ou menos R$ 405,25 por pessoa no salário mínimo de hoje. Essa questão do salário mínimo pode ser um pouco relativizada na justiça. Em relação à renda, muita gente acha que, por ter uma renda um pouco acima desse limite legal, não consegue o benefício. E não é bem assim. O STF já decidiu. Se você tiver gastos extraordinários especiais, como alimentação, saúde, remédios, escola especial, entre outros, você pode sim pedir para esse critério de renda ser relativizado. Coisa também é se a renda proveniente da casa for de outra pessoa que recebe BPC. Aí você pode também pedir para que essa renda no cálculo seja excluída. Por exemplo, se você tiver duas pessoas com autismo ou outro tipo de patologia, e são 4 integrantes, uma delas recebe BPC e outro não, a renda não vai ser um salário mínimo dividido por 4. A renda do BPC, daquele que recebe, tem que ser descartada na hora de fazer o cálculo e a renda tem que ser considerada como se fosse zero. Ou seja, essa pessoa que não está recebendo nenhum do benefício cumpre sim o critério de renda. Quem pede o BPC por deficiência tem que se fazer a perícia médica e a avaliação social. Duas perícias são para avaliar não apenas o critério de renda, como também o critério médico. O erro mais comum é achar que só por ter laudo médico, automaticamente a pessoa teria direito ao benefício. Mas na prática não é bem assim. O INSS avalia não apenas o diagnóstico, avalia o impacto social, biológico e ambiental que isso causa na vida da pessoa, analisando um critério de longo prazo. Ou seja, no laudo não deve constar apenas o CID, deve falar os impactos que esse diagnóstico está causando na vida da pessoa, demonstrando os impactos, caso seja criança, por exemplo, na escola, caso seja adulto, no trabalho. E esses impactos, caso ultrapassem mais de 2 anos, seja um impacto grave ou minimamente substancial, aí sim os critérios de deficiência para fins de BPC. Um ponto que aparece muito quando se trata de BPC Loas, que é o CAD único desatualizado. Isso normalmente é um dos pontos que mais impacta. Um dos critérios para você conseguir o benefício e comprovar a renda que você alega que tem é ter essa renda registrada no CAD único. E como se deve atualizá-lo a cada 2 anos, é obrigatório que sempre que você pedir o BPC Loas, você mantenha o seu CAD único atualizado e, de preferência, caso esteja perto da data de vencimento, você com antecedência já marca para ir atualizá-lo. Isso acontece porque hoje o INSS consegue fazer cruzamento de dados. Ele consegue pegar a renda do CAD único, as informações lá, cruzar os dados com outros bancos de dados como o da Receita Federal, do próprio INSS e outros órgãos do governo, que muitas vezes você tem cadastro e não sabe, a partir disso determinar se existe alguma divergência. Então, certifique-se de, por exemplo, registros de carteira de trabalho não esteja constando na sua renda, CAD único esteja atualizado dentro do prazo, que você esteja com tudo regularizado no seu CPF na Receita Federal, para lá na frente isso acabar não lhe atrapalhando. Alerta importante. Caso o benefício seja indeferido, você tem 30 dias para entrar com recurso administrativo. Porém, calma. Muita gente entra com esse recurso sem saber para que ele serve, achando que muitas vezes é o seu caso. Mas pode ser que não seja. Afinal de contas, recurso administrativo muitas vezes é para
Caso o INSS tenha um indeferimento baseado em alguma falha documental ou algum outro aspecto, que na prática não tenha ocorrido no seu caso. Pessoas têm um benefício indeferido por não cumprimento de critérios de deficiência. Quando o INSS avalia que a pessoa tem aquele CID, tem um impedimento tão grande o bastante para cumprir esse critério. Nesses casos, a única maneira de reverter é entrar com ação judicial. O BPC é um direito, mas infelizmente ele não cai no colo da pessoa. Precisa ser bem documentado, precisa ser muitas vezes batalhado e precisa ser bem registrado. O critério de renda não é absoluto, então se sua renda ultrapassar o critério legal, não se preocupe. Muitas vezes você pode reverter isso por outros meios na justiça. A perícia precisa de documentação detalhada, o CAD único tem que estar atualizado e o tempo do recurso não pode ser ignorado. Se seu pedido foi negado, não significa que você não tem direito. Significa que seu processo precisa ser revisado. E se você está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e caso tenha alguma dúvida, pode nos chamar no WhatsApp aqui do escritório que fica no link da descrição. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal.